Vamos ler o nosso texto de hoje, com o qual o Senhor vai nos servir a sua ceia. Aleluia. Alimentando-nos da palavra do nosso Deus. Lucas capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 23. Então, leiamos juntos em oração Lucas 1, de 5 a 23. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho, e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar, até ao dia em que estas coisas venham a realizar-se. Porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas, saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. O tema que nós vamos meditar na nossa ceia de hoje é, repita, fé na palavra. Aleluia. Esse tema é muito importante porque tem gente que fala assim: eu tenho fé no milagre. Eu já vi um monte de crente falar isso: eu tenho fé no milagre.
Eu tenho fé na cura. Eu já vi muita gente falando, eu tenho fé na oração. Amados, a fé é na palavra. A oração tem base na palavra. A cura tem base na palavra. O milagre tem base na palavra. A nossa fé é na palavra. Aleluia. O centurião romano, que teve o seu servo doente, entendeu isso antes de todo o Israel. E confessou para Jesus, mandou um recado para Jesus: Senhor, não vem na minha casa não, porque quem sou eu? Eu não sou digno de que tu entres na minha casa. Manda com uma palavra e o meu servo ficará curado. Jesus se admirou desse centurião romano e disse diante de todas as pessoas judias, israelitas que estavam ali com ele: olha, em todo o Israel eu não encontrei tamanha fé como esta. Alguém que crê na palavra, tem fé na palavra. Tem gente que fala, eu tenho fé no poder de Deus. A palavra é o poder de Deus. A palavra se chama evangelho, se chama boa nova. E Paulo escreveu em Romanos 1,16: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Hebreus capítulo 1 está escrito que foi pelo poder da sua palavra que Deus criou todas as coisas, e é pelo poder da sua palavra que Ele sustenta todas as coisas. O poder da palavra. Vocês podem não ter captado ainda na sua mente a importância disso que eu estou falando aqui, porque é isso que o diabo tem conseguido fazer na vida de muita gente que se chama crente ou evangélico. Tirar a palavra da vida deles, fazendo-os crer em qualquer outra coisa. Para o diabo não importa. Não importa no que a pessoa crê. Ela não crendo na palavra, ele ganhou. Não é o milagre que é a espada do Espírito, não é a cura que é a espada do Espírito, não é a oração que é a espada do Espírito, é a palavra de Deus que é a espada do Espírito. Efésios capítulo 6. O diabo deixa orar à vontade, ora no monte, ora debaixo do monte, ora do lado do monte, em qualquer lugar que você quiser orar. Se a oração for sem palavra, para ele está tranquilo, não incomoda ele em nada. Agora, se tiver palavra, se tiver crentes que, como Paulo orientou a Timóteo, sabem manejar bem a palavra de Deus, manejar bem a espada do Espírito, diante desses o diabo treme, porque a espada do Espírito é a única arma que nós podemos para vencer o diabo. Quando Jesus foi tentado, foi a palavra que ele usou. Está escrito, está escrito, está escrito. É a palavra que é o próprio Jesus, Jesus Cristo, o Verbo de Deus, a palavra de Deus, e por isso que essa palavra é viva e eficaz. Ela é viva porque é uma pessoa viva, é o próprio Jesus. Jesus é a palavra.
O que o diabo tem feito nas igrejas atuais que existem por aí é tirar a palavra. Tira a palavra, pode superlotar 1.000 membros, 2.000 membros, 30.000 membros em igrejas, megas igrejas. Não adianta nada no reino espiritual, porque o diabo vence eles todos, porque são desarmados. Não tem a arma de vitória, não tem a arma que pode vencê-lo, não tem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por isso, 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, você só maneja bem aquilo que você conhece bem. Se você não conhece bem uma coisa, você não tem capacidade para manejar isso bem. Para manejar bem a palavra de Deus, temos que ser como o homem do Salmo número 1, que tem o seu prazer nessa palavra e nela medita de dia e de noite. Aí você cresce no conhecimento do Senhor, na graça e no conhecimento do Senhor, e vai se tornando cada vez melhor capacitado para manejar a palavra de Deus. E aí sim, esses são aqueles que Paulo chamou de mais que vencedores. Os que tropeçam na palavra, não sabem manejá-la, tropeçam, eles são derrotados. O diabo os derrota em quaisquer que sejam as circunstâncias. O diabo só não derrota quem o derrota com a palavra. Por isso esse nosso tema, diga, fé na palavra. Bom, esse texto todo que nós lemos, né? Lucas 1, dos 5 ao 23, tem esse título aí, diga, anúncio da concepção. A concepção aqui ainda não é de Jesus, é de João Batista, né? Em Lucas capítulo 1, esse texto aí fala da concepção de João Batista, por isso o anjo Gabriel esteve ali se manifestando ao pai de João Batista, o sacerdote Zacarias, casado com Isabel. Ambos eram da tribo de Levi em Israel, da tribo sacerdotal, sacerdotes da antiga aliança. Portanto, João Batista também veio, né, ao mundo como um descendente de Levi, um descendente da tribo sacerdotal, da tribo dos levitas. Bom, nós já trabalhamos algumas coisas aqui sobre João Batista, haverá outras aí para nós trabalharmos dentro desse texto, e hoje eu quero trabalhar uma questão que pode estar aqui resumida no versículo 20. Uma das coisas que o anjo Gabriel disse para Zacarias, porque Zacarias não acreditou logo de cara na palavra que o anjo Gabriel disse para ele. Então o anjo Gabriel falou para ele assim, ó, todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Repitam. Glória a Deus. Olha, o nosso tema de hoje é fé na palavra. As palavras que o anjo Gabriel transmitiu a Zacarias não foram palavras inventadas pelo anjo Gabriel. Foram palavras que Deus mandou ele trazer para Zacarias. Daí vem o significado da palavra anjo, que no hebraico é o nome do profeta Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento. Malaquias é como se diz anjo em hebraico, Malachi,
Malachi, anjo em hebraico. E no grego do Novo Testamento é bem parecido com o português, né? Angelos. Angelos é o anjo. E essa palavra Malachi no hebraico e angelos no grego do Novo Testamento, traduzida para o português, anjo não é uma tradução, anjo é uma adaptação da língua grega. Do grego angelos se adaptou para o português anjo, mas não é tradução. A tradução é mensageiro. Anjo significa mensageiro, mensageiro de Deus, portador da mensagem de Deus, aquele que vem comunicar a mensagem de Deus, transmitir a mensagem de Deus. Aqui em Lucas capítulo 1, de verdade era o ser espiritual chamado anjo, anjos mensageiros de Deus. Mas em Apocalipse capítulos 2 e 3, nas mensagens às 7 igrejas da Ásia Menor, cada mensagem é direcionada ao anjo da igreja. O anjo da igreja ali não é um ser angelical, um ser espiritual que é o anjo. O anjo da igreja ali é o pastor da igreja, é o responsável de ser o mensageiro da palavra de Deus para o povo de Deus. O mensageiro de Deus, ele não é o criador da mensagem, ele não é o inventor da mensagem, ele é apenas o que entrega a mensagem. A mensagem não é dele, a mensagem é de Deus. A mensagem que Gabriel trouxe para Zacarias não era dele, era de Deus. A mensagem que verdadeiros, não falsos, a mensagem que verdadeiros pastores pregam, não é uma mensagem inventada por eles, é palavra de Deus, é mensagem de Deus. Jesus deu uma ordem que representa o ministério, uma grande parte do ministério da igreja cristã. A ordem que Jesus deu, diferente de Marcos, porque em Marcos foi uma ordem da igreja para o mundo, uma ordem da igreja para o mundo. Marcos 16:15, pregai o evangelho a toda criatura. Pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15 é uma mensagem que a igreja tem que pregar para o mundo, ou seja, a igreja na terra, cada cristão também é um anjo, cada cristão também é um mensageiro de Deus, responsável por entregar a mensagem de Deus para todas as pessoas no mundo. É isso que está em Marcos 16. Mas em Mateus 28, 19 e 20, é uma mensagem para dentro da igreja, para a congregação, o que estamos fazendo aqui agora, para a reunião dos crentes. Aqui na congregação, o pastor tem o ministério de fazer discípulos. Não é discípulos dele, não. Tem pastor aí fazendo discípulos para ele. Fazer discípulos de Jesus. Jesus disse: fazei discípulos, e disse como? Como? Ensinando-os a guardar tudo quanto eu vos tenho ordenado. Ensinando a esses discípulos a palavra de Deus. Tá? Existe uma coisa terrível que passou a existir nas igrejas protestantes, nas denominações protestantes, né? Já poucos anos depois da Reforma Protestante, que é assim, ó, cada igreja tem a sua própria doutrina, cada igreja tem a sua própria doutrina.
Alguns de vocês devem ter essa experiência que eu também tenho, de estar falando a palavra de Deus aí para algum crente que a gente conhece, e ele fala assim: não, mas na minha igreja ensina diferente, na minha igreja ensina de outro jeito, meu pastor ensina de outro jeito, na minha igreja tem outra doutrina. Eu quero fazer uma pergunta e vocês me respondam, porque vocês sabem a resposta. Quando foi que Jesus mandou a igreja inventar doutrina? Nunca. Assim como o mensageiro de Deus não inventa mensagem, ele entrega a mensagem que vem de Deus, ele entrega, ele comunica, ele transmite a mensagem que recebeu de Deus, não o que ele inventou. Lembra daquela época que no correio aí chegava cartas de pessoas para você, né? Algum ente que ele escrevia carta, né? Hoje você só recebe contas aí. Mas antigamente você recebia cartas. Por acaso, alguma vez, o carteiro que veio entregar a carta, ele falou assim para você: olha só, olha, tem uma carta aqui, tá? Mas eu abri e eu reescrevi eu inventei algumas coisas aqui para você. Algum carteiro já fez isso? Para colocar uma mensagem dele para você? Ele simplesmente entregou a carta, mas quem escreveu essa carta foi a pessoa que está querendo se comunicar com você. Não é isso? O carteiro apenas entregou. O mensageiro apenas entrega a mensagem. Ele não é o dono da mensagem, ele não é o autor da mensagem. Jesus não mandou a igreja fazer discípulos, ensinando a esses discípulos a sua própria doutrina, a doutrina da igreja. Então esses discípulos aqui vão aprender a doutrina da igreja batista, aqueles outros vão aprender a doutrina da Assembleia de Deus, a doutrina assembleiana, aqueles outros vão aprender a doutrina da presbiteriana, aqueles outros vão aprender a doutrina da cruzada, aqueles outros vão aprender a doutrina da universal, e cada uma dessas doutrinas é tão diferente umas das outras que são contrárias umas às outras, e cada uma acha que a sua doutrina é a certa e que a das outras todas está errada. Isso é de Deus? Isso é de Deus? Nunca. Jesus não mandou igreja criar doutrina. Igreja de Jesus Cristo não cria doutrina. Igreja de Jesus Cristo não inventa doutrina. Igreja de Jesus Cristo faz discípulos, ensinando a eles as doutrinas de Jesus aqui na palavra. As doutrinas de Deus contidas aqui na palavra. Foi isso que Jesus mandou fazer, ele não mandou outra coisa. Ele disse: fazei discípulos, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ordenado, e tudo que eu vos tenho ordenado é a palavra. Eu já encontrei um monte de gente aí na rua, aí fora, na sociedade, que eu tento pregar para eles, né? E eles perguntam para mim: qual é a doutrina da sua igreja? Todos eles perguntam: qual é a doutrina da sua igreja? Eu falei: bom, essa sua pergunta tem dois problemas. Primeiro problema é que eu não tenho igreja. Quem tem igreja é o Senhor Jesus. Igreja é corpo de Cristo, Ele é a única cabeça. E a doutrina do corpo de Cristo é a que vem da cabeça. A sua mão pensa, seu braço pensa, seu joelho pensa, seu estômago pensa. Algum órgão do seu corpo aí está criando doutrina? Ou a doutrina vem do pensamento, vem da cabeça? É a cabeça que manda no corpo. É Jesus que manda na igreja. É Jesus que manda na igreja.
Não é nenhum pastor que manda na igreja. Pastor foi ordenado por Jesus para fazer na sua igreja discípulos de Jesus, como? Ensinando a esses discípulos toda a sua palavra. Não outras palavras, não outras doutrinas. Jesus não ordenou igreja a criar doutrinas, e todas que fizeram isso erraram, e por estarem ensinando doutrinas que elas criaram para pessoas que foram salvas pelo sangue de Jesus. Muito bem, você foi salvo pelo sangue de Jesus, agora nós vamos ensinar para você a doutrina da nossa igreja. Seja bem-vindo aqui na igreja, vamos ensinar para você a doutrina da nossa igreja. Amados, a doutrina da nossa igreja chama-se Bíblia Sagrada. Sola Escritura, nada mais, nada menos, nada além. Até já perguntaram para mim, mas tem um livrinho de normas da sua igreja? Não, tem um livrão com uma biblioteca com 66 livros. Esses são os livros de norma da igreja, porque a igreja de Jesus, as normas da igreja de Jesus estão aqui, na sua santa palavra. Porque as igrejas, tudo por aí tem os seus livrinhos de normas, os seus livrinhos doutrinários. Quem mandou elas fazerem isso? A primeira a fazer isso foi a igreja católica, por isso que ela é o que é. E o que tem acontecido com as igrejas protestantes não é nada mais do que um neocatolicismo. Um novo catolicismo, com cada uma se fechando no gueto das suas próprias doutrinas e tentando segurar os seus membros aí, provando para esses membros que essas doutrinas da nossa igreja estão certas. Não vá para outra igreja porque elas estão errados. E aí cada igreja discorda uma da outra. O sistema denominacional é um reino dividido. E um reino dividido não subsiste. Por que um reino dividido? Porque cada um quis ter a sua própria doutrina, e com isso renegam Jesus, renegam as Escrituras, renegam a palavra. Jesus falou: olha, fazei discípulos, ensinando para esses discípulos o que eu mandei. E sabia que o que Jesus mandou, não foi nem ele quem inventou, quem criou? Sabia que Jesus na terra, no seu ministério de 3 anos, cerca de 3 anos e meio na terra, Jesus não inventou nenhuma doutrina. Jesus também é chamado de anjo. Jesus é chamado em Malaquias capítulo 3, versículo 1, de o anjo da aliança. Jesus é o anjo da aliança, ou seja, ele é o mensageiro da nova aliança. E Jesus, como filho de Deus, filho do Pai, veio ao mundo já com a mensagem pronta a ser entregada para as pessoas que iriam ouvi-lo. Jesus, sendo Jesus, não inventou, não criou nenhuma doutrina. Ele transmitiu o que ele recebeu do Pai. Dá uma olhadinha na sua Bíblia aí, rapidamente. João 7:16. Olha o que Jesus diz em João 7:16. João 7:16. Respondeu-lhes Jesus:
O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Encontraram? Estou escutando folhas sendo viradas ainda. Quem encontrou? Leiam juntos agora. Olha, o que Jesus está dizendo aqui? O que eu estou ensinando para vocês, não sou eu o autor desse ensino, é o meu Pai que me enviou. O meu Pai me enviou para eu ensinar isso para vocês, que é da mente do Pai, é da cabeça do Pai. Não fui eu quem criei isso, é o Pai. Vamos ver outro texto? Veja aí, João 15, vai para João 15, tem mais textos, posso mostrar só alguns para vocês. João 15, fácil de decorar esse, João 15, 15. João 15, 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Vocês. O que eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Ó, eu sou o Filho de Deus, e eu poderia estar aqui inventando, criando doutrinas para vocês, mas eu não estou fazendo isso. Eu estou transmitindo para vocês o que eu recebi do meu Pai. Amados, se Jesus, sendo Filho de Deus, sem pecado, enquanto homem na terra, não inventou nenhuma doutrina, ele pregou o que ele ouviu do Pai, o que o Pai mandou ele pregar, ele foi um mensageiro do Pai. Quem são os homens ou igrejas para criarem doutrinas? Ninguém e nada. São falsos mensageiros, falsos pastores e falsas igrejas. A verdadeira igreja só tem uma doutrina, a doutrina de Jesus Cristo, porque essa doutrina ele recebeu do Pai e nos transmitiu aqui na sua palavra. Além de Jesus, olha o que o próprio Jesus fala acerca do ministério do Espírito Santo. João 16, 13. João 16, 13. João 16, 13. Glória a Deus. João 16, 13, olha o que Jesus fala do Espírito Santo. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Vocês? Além do Filho de Deus, Jesus, não falar por si mesmo, alguma coisa que ele mesmo inventou, o Espírito Santo também não fala por si mesmo, ele fala só o que tiver ouvido. E o que ele tiver ouvido de quem? Do Pai, irmãos. É por isso que as três pessoas da Santíssima Trindade, elas são exemplificadas com um triângulo equilátero.
O triângulo equilátero tem 3 lados iguais, tá? E ele tem 3 ângulos, por isso triângulo. O ângulo de cima é o Pai. Essa é a hierarquia da Trindade. O ângulo de cima é o Pai. E os 2 ângulos de baixo, Jesus e o Espírito Santo. A palavra veio do Pai. E o Pai transmite para Jesus, e o Pai transmite para o Espírito Santo. E Jesus e o Espírito Santo transmitem para nós. E nós, como igreja, devemos transmitir para os outros. Palavra de Deus, não de homens. Se nem Jesus, nem o Espírito Santo criam doutrinas, o que é o homem para estar criando e dizendo que são doutrinas de Deus? O que são as denominações protestantes para criarem cada uma sua própria doutrina e querer colocar na cabeça dos membros das suas igrejas como se fosse de Deus? Isso é perversão, irmãos. Isso é perversão espiritual. Isso é corrupção espiritual. Porque palavra de salvação é só a que procede da boca de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não teve um dia no ministério de Jesus em que ele reuniu os discípulos e falou assim: olha, vocês são meus discípulos, né? Até agora eu só falei para vocês, né, o que eu ouvi do meu Pai. Mas hoje vou dar uma exceçãozinha aqui e vou falar uma coisa para vocês que foi eu mesmo que criei. Jesus fez isso algum dia? E tem gente que ainda quer dar ouvido para quem faz? Tem gente que ainda quer dar razão para quem faz? Porque os inventores de doutrinas falsas fazem o maior sucesso aí no mundo. Fazem o maior sucesso nas redes sociais. Tem milhões de seguidores. Atrás das doutrinas que eles inventaram, que não vieram de Deus. E o próprio Deus instruiu aqui na palavra, através de Paulo aos Gálatas, que se alguém trouxer uma mensagem diferente, que ultrapasse a palavra de Deus, seja anátema. É maldição e não é bênção. A nossa fé não pode ser maculada com doutrinas erradas. A nossa fé tem que ser na palavra. Não há salvação para quem crê na mentira. Salvação é para quem crê na verdade. Ai, pastor, mas se as pessoas forem enganadas, elas são culpadas? Não são os que enganaram que são os culpados? Os que enganaram foram deturpadores da palavra. E olha o que acontece com deturpadores da palavra. 2 Pedro capítulo 3. O apóstolo Pedro escreveu aqui o que acontece com deturpadores da palavra, quando ele falou das próprias cartas que Paulo escreveu, que são palavra de Deus, que são deturpadas por eles. 2 Pedro 3,16. 2 Pedro 3,16. Tem gente que o único 3,16 que conhece é João, mas tem muito mais 3,16 na Bíblia. Então, 2 Pedro 3,16. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, está falando de Paulo, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vocês.
Quem deturpa as escrituras será destruído, irmãos. Pode falar bem alto, bem forte. Quem deturpa as escrituras será destruído. É o que a Bíblia está falando. Quem deturpa as escrituras será destruído. E os que acreditam nas deturpações? E os que acreditam nas deturpações? Salmo 73. Os que acreditam nas deturpações, Salmo 73, 27. Salmo 73, 27. Asaf, falando com Deus, disse: os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Vocês? Os que se afastam de ti, se afastar de Deus, tem gente que pensa que se afastar de Deus é não ir mais na igreja, não ir mais na congregação, não ir mais no culto, se afastou de Deus. Não, tem muita gente dentro dos cultos e até nos púlpitos, afastados de Deus, porque estão afastados da verdade. Estão crendo em mentiras, estão crendo em doutrinas falsas e erradas, estão crendo em deturpações da palavra e por isso são infiéis e não crentes. Quando a Bíblia fala infiéis, ela está dizendo descrentes, viu? Porque não existe na Bíblia a palavra infiel, existe a palavra crente ou descrente. Infiel aqui é descrente. Descrente na verdade porque está sendo crente na mentira. Também serão destruídos. Não só os que pregam mentiras serão destruídos, como os que acreditam nessas mentiras também serão, porque não tem desculpa, porque a palavra da verdade já foi revelada e eles não consultam a palavra para analisarem juntos, conhecerem juntos a verdade. Como fez o povo de Bereia, quando o próprio Paulo pregou lá, levou a mensagem de Deus, eles quiseram se sentar com Paulo todos os dias, para Paulo provar nas Escrituras, se as coisas eram de fato assim, como ele havia transmitido a eles. Os crentes falsos de hoje, não fazem isso. Eles recebem qualquer palavra, ainda mais se for acompanhada de curas e milagres, ou é de Deus. Rapidamente dizem que é de Deus, e não entendem que essas falsas doutrinas são acompanhadas pela manifestação do erro, para que aqueles que não deram crédito à verdade, deem crédito à mentira e sejam por elas condenados. Isso está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Versículo 11. 2 Tessalonicenses 2, 11. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Leiam vocês. Deus lhes manda a operação do erro. O que é a operação do erro? É quando pregadores de mentiras, pregadores de heresias, fazem milagres.
para por esses milagres as pessoas acreditarem que o que ele pregou era verdade. Mais acima, no versículo 9, esses milagres são chamados de prodígios da mentira. Ora, o aparecimento do iníquo anticristo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Leiam. Viram aí? As pessoas de hoje creem em qualquer coisa se tiver seguida por milagre. Se tiver seguida por milagre. Se não fez milagre é porque não é de Deus. Só é de Deus se for milagre. Existe uma doutrina aí, você quer ter milagres na sua vida, você tem que ser uma pessoa de muito jejum, de muita oração, que você vai ter milagres na sua vida. João Batista foi uma pessoa de muito jejum e oração, e olha o testemunho que ele deixou em João 10:41. João 10:41. João 10:41. E iam muitos ter com ele, com Jesus, e diziam: realmente, João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. Leiam vocês. João Batista, homem de muito jejum, homem de muita oração, não fez nenhum milagre, mas tudo o que ele disse sobre Jesus era verdade. É o oposto dos hereges, fazem muitos milagres, e tudo o que dizem de Jesus é mentira. É por isso que está escrito, Jesus declarou isso: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres. E eu lhes direi explicitamente: apartai-vos de mim, obreiros da iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Muitos milagres. E Jesus disse: muitos me dirão naquele dia. São muitos os falsos mensageiros, inventores de mensagens, que não entregam a mensagem de Deus, que inventam mensagens, inventam essas mensagens de acordo com as cobiças das pessoas, como Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 4, que nos últimos tempos os homens rejeitarão a verdade e se entregarão às fábulas, como que sentindo coceiras, comichões nos seus ouvidos, cercar-se-ão de mestres que falem a eles segundo as suas cobiças. É exatamente isso que tem acontecido nesse meio chamado falsamente de evangélico. Criando doutrinas, fazendo a cabeça das pessoas de acordo com as doutrinas delas. E hoje tem coaches para fazer isso. Tem pessoas aí treinadas para manipular consciências, manipular emoções, manipular sentimentos, manipular pensamentos. Essas pessoas são instrumentos de Satanás.
E essas pessoas que recebem essas mentiras funcionam nelas como vacinas contra a verdade. Elas se tornam incapazes de voltar a crer na verdade, porque a mentira lhes cai bem. A mentira é mais conveniente, a mentira é mais simpática. A verdade confronta, eles não querem confronto, eles querem conforto. E a mentira os deixa confortáveis no seu pecado, pensando até que são de Deus. Essa é a situação atual, que é uma situação preparatória, sem dúvida, pela proximidade do fim dos tempos, das últimas coisas e da chegada da grande tribulação. Por isso, quanto mais o dia do Senhor se aproxima, mais importante é congregarmos e sermos formados, forjados, verdadeiros discípulos de Jesus no ensinamento da sua palavra. E cuidado com quem rejeita a palavra, com quem rejeita a verdade. Muito cuidado. Zacarias, que era um homem de Deus, não acreditou na mensagem que Gabriel anunciou e ficou mudo, até que se cumprisse a palavra. E para a gente encerrar essa mensagem, eu trouxe aqui Hebreus 2, versículos 2 e 3, está aí no slide, ó. Se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Leiam vocês. Zacarias, mesmo sendo um homem de Deus, só por não acreditar na palavra que o anjo transmitiu, ficou mudo. O que vai acontecer com quem não acreditar na própria palavra que Jesus transmitiu? Então, amados, não é porque esse aqui é o nosso ministério. Esse que nós realizamos aqui é o ministério da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que toda igreja deveria realizar. Mas infelizmente, para agradar a homens, elas se fecharam no gueto denominacional. Na minha denominação é assim, na minha denominação é assado, na outra denominação é de um jeito, na outra denominação é de outro jeito. Nada disso é de Jesus. O que é de Jesus é a verdade. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É por isso que nós damos tanto valor à ceia, porque a ceia representa Jesus nos alimentando com a verdade, alimentando-nos com a sua palavra.